12. Dragon Ball Legend capítulo 89 chegando ao planeta Yongsan autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. No planeta Yongsan, as nuvens eram finas no céu. Como mais de 10.000 Saiyajins foram evacuados do planeta Vegeta, as emoções de Sadia e dos poucos outros Saiyajins que haviam chegado antes estavam à flor da pele. Eles transferiram diligentemente os feridos para câmaras de cura. E depois de 5 dias, a maioria daqueles Saiyajins já estava fora da câmara de cura. Recuperados, ao encarar o sol nascente, a luz quente do sol iluminava seus corpos, fazendo-os sentir como se tivessem ganhado uma nova vida. Com a adição desses Saiyajins do planeta Vegeta, a linhagem dos Saiyajins do planeta Yongsan foi ainda mais fortalecida, mas também, no sentido mais verdadeiro, tornou-se os únicos Saiyajins no universo. Os Saiyajins que chegaram primeiro ao planeta Yongsan haviam se familiarizado com tudo no planeta. Eles descobriram que era um planeta totalmente novo e ainda não desenvolvido. Além das áreas relativamente centrais, que já começaram a aparecer em grande escala, as outras áreas ainda estavam em construção como um incêndio intenso. Acredita-se que, em pouco tempo, uma enorme cidade surgirá do chão. Na área de treinamento, Sadia liderava os Saiyajins, que acabaram de chegar, para explorar as instalações da área de treinamento. É isso que ele tem feito todos os dias nos últimos dias. Seja para um grupo de mais de 50 a 60 pessoas ou menos de 20 a 30 pessoas, ele pacientemente apresentou as várias coisas do planeta Yongsan aos seus companheiros de raça. Não só inclui o sistema temporário de gerenciamento preparado por Shiaya, Adri e outros, para ajudá-los a se adaptar melhor ao novo ambiente, como também inclui vários equipamentos de alta tecnologia disponíveis no planeta Yongsan usados para treinamento. Esta é uma máquina de gravidade básica, tem diâmetro de 350 metros e altura de 220 metros. Durante o treinamento, pode ser ajustado para 20x a gravidade padrão e acomodar cerca de 50 pessoas ao mesmo tempo. Chegando diante de uma grande máquina gravitacional, a pessoa Fedariero apontou para uma máquina gravitacional e apresentou. Dependendo do tamanho e das funções, as máquinas gravitacionais são divididas em nível básico, nível intermediário e máquina gravitacional de alto nível. A máquina de gravidade de nível básico pode ser ajustada para um máximo de 20x a gravidade. Essas máquinas gravitacionais estavam em sua maioria dentro da área de treinamento. Afinal, a maioria dos Saiyajins ainda estava nos estágios iniciais. A intensidade da máquina gravitacional básica já era suficiente para eles. A máquina gravitacional de nível intermediário e a máquina gravitacional de alto nível ainda estavam em construção. Eles pertencem a máquinas para treinamento em estágios relativamente avançados. Assim, o espaço interno é reduzido, porém eles podem atingir 100x a gravidade e 300x a gravidade. Na verdade, as máquinas de gravidade como as usadas anteriormente por Shiaya tinham um limite máximo de gravidade de 500 vezes e eram do nível mais alto. Essas máquinas de gravidade eram complicadas de construir e consomem muita energia. Atualmente, ainda não era necessário generalizá-los em grande escala. Essas máquinas gravitacionais realmente podem nos ajudar a aumentar nosso poder de batalha. Alguns dos Saiyajins perguntaram curiosos. Esses Saiyajins, que nunca tiveram acesso a máquinas gravitacionais antes, olhavam para a alta máquina brilhando com uma luz prateada à sua frente, seus olhos reluzindo de curiosidade e expectativas. Claro que pode. Você não descobriu que seu poder de batalha melhorou um pouco depois que chegou ao planeta Yongsan? Sem esperar Ero explicar, alguns Saiyajins que tinham acabado de sair da máquina gravitacional disseram. Porque a máquina gravitacional pode alterar a magnitude da gravidade, fazendo com que os Saiyajins que entram se sintam várias vezes fora do efeito da gravidade. Portanto, para resistir ao poder de atração da gravidade, o corpo do Saiyajin passa por mudanças de estresse. E quando a gravidade aumenta gradualmente passo a passo, também aumenta o poder de batalha. O mesmo princípio, é claro, também pode ser aplicado à gravidade do planeta Yongsan. Ele tem gravidade 12x, um pouco mais forte que o planeta Vegeta, então viver nele por muito tempo também é uma forma dos Saiyajins aumentarem o poder de batalha. Os Saiyajins, que haviam feito a pergunta, ficaram em silêncio por um tempo. Afinal, faz pouco tempo desde que chegaram ao planeta Yongsan. Talvez ainda não conseguissem perceber claramente. No entanto, nessa situação, sentiram-se envergonhados de dizer diretamente que meu poder de batalha não aumentou,
Então optaram por permanecer em silêncio. Mas, depois de ouvir sobre as experiências das pessoas que realmente a usaram, eles não duvidaram mais dos efeitos da máquina gravitacional. Ainda assim, não conseguiram evitar um suspiro interior. Máquina tão boa para melhorar o poder de batalha, porque eles não a encontraram antes. Olhando para a expressão deles, Sadia acenou com a mão e sorriu de coração. É melhor você experimentar isso por si mesmo. Assim, o grupo de pessoas, sob comando de Sadia, entrou na máquina gravitacional. O espaço dentro da máquina gravitacional de nível básico era enorme. Era um equipamento de treinamento usado para grandes grupos e era um pouco como um ginásio. Depois que o grupo entrou, o espaço interno ainda era muito espaçoso. Primeiro, ajuste a gravidade em 16x. Sadie sorriu. Hero sentiu, então entrou na sala de controle e ajustou o parâmetro de gravidade para 16x a gravidade padrão. Então, todos ouviram o som de partida do motor da máquina zumbindo, mas depois desse som, não parece haver nada especial acontecendo. Assim que todos começaram a relaxar, de repente, como se um botão tivesse sido pressionado, uma gravidade poderosa pressionou todos. Só podiam sentir o corpo inteiro sendo puxado para cima e para baixo por inúmeras correntes invisíveis. Cada parte, cada órgão e até cada célula suportavam um efeito gravitacional impressionante. Todos os Saiyajins dentro estavam agachados, tendo que gastar mais energia para compensar a gravidade extra em cada célula do corpo. Como é a sensação da máquina gravitacional? Não é muito impressionante? Sadia falou gaguejando. Ele geralmente treina com gravidade 15x, mas agora 16x gravidade no começo, não aguenta mais. O corpo de todo mundo tem um limite de resistência, assim como a gota d'água pode quebrar as costas de um camelo. Pessoas que conseguem levantar até 120 kg de um objeto pesado não conseguiriam levantá-lo mesmo que aumentasse apenas 1 kg, uma kg igual 0,5 kg. A maioria do talento latente dos recém-chegados Saiyajins era muito melhor. E sua força também é comparativamente muito maior que a de Sadie, mas quando de repente colocados em um ambiente com gravidade tão forte, o corpo não conseguia se adaptar imediatamente. Gotas de suor translúcido escorriam de suas bochechas enquanto sua energia era rapidamente consumida. Só um minuto depois a gravidade foi desligada. Naquele momento, todos estavam meio ajoelhados no chão e ofegantes profundamente. Bom. Uma coisa boa. Sinto como se tivesse passado por uma batalha feroz. Treinando em um ambiente assim, é certo que a força aumentará muito. 1. A gravidade do planeta Vegeta originalmente era mais forte que a de um planeta normal, o que contribuiu para o físico robusto do Saiyajin. Com máquinas de gravidade, podemos aumentar nossa força ainda mais fácil e rápido. Essas pessoas foram escolhidas por Shia e Adri, não apenas por terem raciocínio racional ou físico robusto, mas, mais importante, porque são guerreiros poderosos que estão no campo de batalha há muito tempo. Os Saiyajins olharam para a máquina gravitacional, seus olhos brilhando como se tivessem encontrado seu primeiro amante que não viam há muitos anos, olhos ardendo. Naquele momento, uma mensagem chegou pelo comunicador. Após receber a mensagem, Hero chegou antes de Sadia e dos outros. Pessoal, o departamento de comunicação acabou de enviar uma mensagem. O Sr. Shia e o Sr. Adri voltaram. Todos imediatamente se apressem e se reúnam na praça aberta do lado oeste. O quê? O Sr. Shia e o Sr. Adri voltaram. Depois que as pessoas presentes no local ouviram, todas mostraram expressões diferentes. Quando Sadia e os outros souberam que Shia e os outros estavam voltando, mostraram uma expressão agradavelmente surpresa. E quando os Saiyajins que vieram do planeta Vegeta ouviram a notícia, a expressão deles ficou severa antes de se olharem com curiosidade e expectativa, e também houve empolgação e nervosismo ao enfrentar uma pessoa forte. Eles finalmente podiam ver seu lendário líder. Eles estavam se sentindo muito complicados. No planeta Vegeta, eles seguiram as ordens do Rei Vegeta. Mas agora, no planeta Ongsan, seu novo líder é Shia. Isso os deixava momentaneamente confusos sobre quem seguir. Disse que suas vidas foram salvas pelo líder Shia. Ele os salvou e preservou a linhagem dos Saiyajins. Então, em relação a Shia, seus sentimentos eram muito complicados, enquanto seus corações estavam cheios de curiosidade e gratidão. Como pessoas cuidadosamente selecionadas por Shia, o raciocínio deles era muito mais claro do que o de outros Saiyajins. Por isso Shia os escolheu.
Xiaoya quer reconstruir a raça Saiyajin com Saiyajins com bom caráter e forte poder de batalha, e não os infames e cruéis Saiyajins que eram temidos em todo o universo. Sir Xiaoya voltou. Todos os Saiyajins se reúnam imediatamente na praça aberta no lado oeste da cidade. Sir Xiaoya voltou. Todos os Saiyajins se reúnam imediatamente na praça aberta no lado oeste da cidade. A transmissão ecoou por toda parte nas ruas. Os Saiyajins, que estavam em suas casas ou na área de treinamento, após ouvirem a transmissão, terminaram todo o trabalho em suas mãos e correram para a praça aberta. Um a um, os Saiyajins voavam até o céu, e logo o céu estava cheio de uma massa densa de figuras. Essas figuras eram extremamente rápidas e rapidamente desapareceram no horizonte. Os Saiyajins recém-chegados também foram conduzidos por Ero até a praça aberta oeste. Felizmente, a praça aberta não ficava longe do centro da cidade. Alguns minutos depois, Saiyajins como gotas de chuva desceram sobre o chão espaçoso pavimentado com lajes de mármore. A enorme praça, com centenas de metros de comprimento e largura, de repente estava cheia de vida. Além dos Saiyajins, que ainda estavam sendo tratados na Câmara de Cura, quase todos os Saiyajins do planeta Unxa estavam reunidos ali. Eles sussurravam um para o outro e olhavam para a plataforma de 12 metros de altura no centro da praça. Logo depois, um turbilhão veio sem aviso. Imediatamente, todos os Saiyajins abaixo se silenciaram e olharam silenciosamente para o seu lado. Eles sabiam que seu líder, Sir Xiaoya, logo chegaria. De fato, não muito tempo depois, um grupo de sombras desceu do céu e, junto com a aparição das figuras, uma aura imponente e assustadora varreu todos os presentes como ondas aterrorizantes. A coerção impressionante rapidamente se espalhou em todas as direções. Na plataforma alta, à frente, estava um jovem Saiyajin vestindo uma armadura de batalha branca. Sua idade era pequena, mas transmitia aos outros a vibe de um líder. Xia e Xiling ficaram lado a lado, e ao lado deles estavam Adri, Brook e Bardock, seguidos por jovens Saiyajins como Mieres, Shaq, etc. Ao vê-los, todos os Saiyajins abaixo da plataforma ficaram em silêncio e esperando. Todos eles têm bastante experiência de combate, mas no momento estavam subjugados pela aura imponente emitida pelos vários Saiyajins acima na plataforma. Xiaoya olha para baixo com olhos claros. Olhando para baixo e vendo a enorme multidão de pessoas, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de realização no coração. Se esses Saiyajins se desenvolverem bem, podem se tornar uma força excepcional. Dragon Ball Legend líder do capítulo 90 no universo. Pode não ser necessário que pessoas fortes tenham suas próprias forças, mas elas são definitivamente uma adição poderosa. A diferença entre ter ou não ter forças subordinadas não é para que possam fornecer apoio em combate. Na verdade, pessoas fortes no mundo de Dragon Ball têm um poder pessoal formidável, basicamente com a força de um exército de um homem só. Nesse caso, porque precisariam da ajuda de outros ao enfrentar um inimigo fraco. E ao enfrentar um inimigo comparável a eles, onde eles vão encontrar os companheiros anormais que têm força igual à deles. Na verdade, as forças são usadas principalmente para controlar recursos naturais, bem como para dar ordens sempre que necessário para concluir tarefas. E qualquer tipo de trabalho sujo e cansativo naturalmente não seria feito pelas pessoas fortes. Assim como o malvado Freeza, ele só precisa acenar para destruir um planeta, mas se quiser procurar alguém ou buscar alguma informação, não poderia fazer isso sozinho. Naquela época, a importância do subordinado seria destacada. Xiaoya fez uma visão geral de todo o mundo Dragon Ball e sabe que ele possui um sistema poderoso e completo para as forças, e seus líderes conseguem fazer o que precisa ser feito e obter o dobro do resultado com metade do esforço. De repente, ele levantou a mão e empurrou a palma para baixo, e uma poderosa pressão caiu do céu, fazendo o peito de todos apertar. Meus companheiros Saiyajins que vieram de muito longe. Uma voz ressonante reverberou por toda a praça aberta. Mesmo sem um alto-falante, a voz podia ser claramente ouvida. Um controle tão preciso fazia os Saiyajins presentes na cena se animarem. Eles ergueram a cabeça e inúmeros olhos encaravam o jovem líder valente e imponente na alta plataforma, ouvindo seriamente. Satisfeito, Xiaoya assentiu e imediatamente disse com uma expressão solene, sob a liderança do rei Vegeta, os Saiyajins lutaram por Freeza em todas as partes do mundo, mas em troca de quê? Má reputação, e até aniquilação do planeta Vegeta. Ele pisoteou a dignidade dos Saiyajins. Freeza acha que,
Depois de eliminar todos os Saiyajins, ele poderia garantir sua dominância. Mas Freezer está enganado. A dignidade do Saiyajin não pode ser pisoteada. Cada um de nós tem que fugir do planeta Vegeta, então não podemos esquecer essa inimizade. Olhando ao redor, Xiaoya observou a expressão de todos. Ele expôs todos os pensamentos de Saiyajins, suas emoções foram despertadas, e uma raiva ardente apareceu em seus olhos. Vendo que suas emoções estavam quase despertadas, Xiaoya se virou para apaziguá-los. Embora nossos números sejam pequenos, cada um de nós é uma elite, e o ambiente de treinamento do planeta Ongsan, tenho certeza de que todos já ouviram. Preciso que você trabalhe duro no treinamento e faça o nome do Saiyajin ressoar novamente pelo universo, até superando o pico anterior da nossa raça. Dizendo, Xiaoya liberou completamente a aura imponente de seu corpo. De repente, uma aura majestosa irrompeu, era como se uma enorme montanha pressionasse. O vento assobiou brevemente enquanto o mundo mudava de cor. O atrito do poder formidável gerava íons no ar enquanto vários fenômenos emergiam profusamente. Abaixo, os Saiyajins só podiam sentir que uma força enorme havia caído do céu. Por um momento, ficou extremamente difícil até respirar. Todos ficaram surpresos. Embora já tivessem previsto a força do Sr. Xiaoya, só conseguiam entender o quão formidável ela era quando a experimentaram pessoalmente. A expressão deles ao olhar para Xiaoya ficou cheia de reverência e adoração. A pressão de 150 mil de poder de batalha não é algo que uma pessoa comum conseguiria suportar. Se fossem pessoas comuns, talvez por causa dessa proximidade tivessem sido diretamente chocadas a ponto de perder a consciência. Todos se sentiam insignificantes diante da enorme aura de Xiaoya. Naquele momento, seus corações se encheram de confiança absoluta. Saiyajins adoram com força do fundo do coração. Estava profundamente gravado em sua linhagem. Só um guerreiro forte poderia torná-los obedientes. E precisamente, a força revelada por Xiaoya foi suficiente para fazê-los se render. Sob a liderança de um guerreiro tão poderoso, porque os Saiyajins teriam que se preocupar em não conseguir se tornar poderosos. Ele era um pilar que sustentava as crenças de todos. Satisfeito com a reação de todos, Xiaoya sorriu levemente ao entender que seu objetivo havia sido alcançado. No centro do mundo, onde o rei reside, mostrar tanto bondade quanto força é o caminho de um governante. Além de demonstrar bondade, Xiaoya provou com suas ações que é o governante do planeta Ongsan. Então ele se virou e olhou para Xiling, Adri e outros. Depois, ia ficar ainda mais louco. Faça com que apareçam nesse momento e eleve muito mais essa atmosfera crescente. Entendendo o sinal, Xiling e os outros assentiram e então avançaram, liberando seu poder. Imediatamente, outras 8 auras imponentes e formidáveis apareceram entre o céu e a terra. Xiling, Bardock, Adri, Rebecca, Brock, Paladi, Alice, Lizzie, os corpos das 8 pessoas brilhavam com um brilho dourado escuro, aparentemente muito sagrado. Todos têm auras acima de 10.000, sendo a de Xiling a mais notável, seu poder de batalha chegando a 120.000, seguido por Bardock, que tem poder de batalha acima de 30.000, e depois Adri, Rebecca e outros. Além da força avassaladora de Xiaoya, 9 auras de energia foram liberadas simultaneamente. Por um momento, todo o planeta Ongsan tremia e tremia. Uma aura imponente e formidável pressionava a todos, dificultando a respiração. Céus, essa é a força do Sr. Xiaoya. Então, também poderíamos nos tornar tão poderosos. Comparado ao Sr. Xiaoya, o rei Vegeta era simplesmente fraco demais. Se eu também puder ter essa força, seria bom. A garota ao lado do Sr. Xiaoya é a Sra. Xiling. Ela é tão forte. Todos lá embaixo falavam em sussurros e não conseguiam evitar olhar para a plataforma alta com olhos flamejantes. Xiaoya e Xiling estavam lado a lado. A branca imaculada e a bela armadura de batalha os faziam parecer ainda mais sagrados e imponentes. Viva o Sr. Xiaoya! Viva a Sra. Xiling! Não se sabia quem gritou primeiro, pois foi seguido por aplausos contínuos e retumbantes. Todos expressaram reverência a Xiaoya e Xiling, assim como respeito a Bardock, Adri e outros. Olhando para Xiaoya e outros valentes e heróicos, os olhos de Mies brilharam, seu jovem coração extremamente chocado. Boa tarde. Após várias horas da reunião na praça, todos voltaram para suas casas. No entanto, a exibição impressionante de Xiaoya foi intensa.
especialmente para aqueles Saiyajins que tinham acabado de sair do planeta Vegeta. Eles estavam extremamente chocados e ainda profundamente imersos na sensação opressora que mexia com a alma proporcionada por Jiraiya. No mesmo dia, o número de pessoas na área de treinamento estava subitamente lotado, fosse crianças ou adultos. Quase todos os Saiyajins correram para a área de treinamento sem pensar. Uma onda de treinamentos foi iniciada no planeta Yongsan. Em uma pequena sala de reuniões, Jiraiya, Adri e outros estavam reunidos discutindo o futuro dos Saiyajins do planeta Yongsan. Após a contagem, atualmente há um total de 14.622 Saiyajins no planeta Yongsan. Há 10.284 Saiyajins adultos e 4.338 Saiyajins menores de idade entre eles. Basicamente, a proporção masculino-feminino é equilibrada. Relatou uma mulher Saiyajin. A mulher Saiyajin se chamava Charlene. Ela foi a primeira Saiyajin a ser evacuada. Como era inteligente, Jiraiya providenciou para que ela gravasse coisas sobre os Saiyajins do planeta Yongsan. Depois de terminar de ouvir, Adri assentiu e disse: esse número já é muito, mas ainda há mais de 3.000 Saiyajins que morreram quando o planeta Vegeta foi destruído. Originalmente, a quantidade que deveria ser evacuada segundo Shenron deveria ser de 15.000 pessoas. Com a adição das 3.000 pessoas que já evacuaram o planeta Yongsan, deveria haver um total de 18.000 pessoas. Infelizmente, mais de 3.000 pessoas não sobreviveram. No entanto, mais de 10.000 pessoas são suficientes para formar uma nação. Jiraiya refletiu, mas ainda assim estava muito satisfeito. No universo, além das raças que têm reprodução assexuada, a população é crucial para a continuidade de uma raça. Mais de 10.000 pessoas mal eram suficientes para preservar a linhagem de uma raça. Entre esses Saiyajins, há 212 guerreiros de alto nível, 4.240 guerreiros de nível médio, e o restante são todos guerreiros de baixo nível. Charlene continuou a reportar. Nesse momento, Adri acenou com a mão e riu. Acho que não precisamos nos preocupar com a questão do talento latente. Afinal, com o método avançado de treinamento fornecido por Jiraiya, não teremos problemas por causa dos diferentes talentos latentes por enquanto. Se o método de treinamento de Ki for promovido a todos os Saiyajins do planeta Yongsan, a raça Saiyajin certamente entrará em uma fase de desenvolvimento em grande escala. Naquele momento, todo Saiyajin estará no mesmo ponto de partida. A diferença entre guerreiro de baixo nível e guerreiro de alto nível não é nada grande, e no máximo, a velocidade deles para entender o que terá algumas diferenças. Pode-se esperar que, por um longo período, o problema do talento latente não seja o principal e atrapalhe a evolução dos Saiyajins. Somente depois de uma certa etapa passar e quando eles estão entrando em um nível mais alto, o problema do talento latente surgirá. Mas, naquela época, guerreiros de baixo nível não seriam necessariamente piores que guerreiros de alto nível. Dragon Ball Legend capítulo 91 Decisão de Bardock. Agora vem a questão de proteger o planeta Yongsan. Para manter sua segurança, precisamos estabelecer um esquadrão de batalha especializado. Além disso, ainda existe a questão de treinar jovens Saiyajins. Isso deve ser implementado quanto antes. Você nunca vai saber o quanto são caras as necessidades diárias até estar no comando da sua família. Jiraiya percebeu que, uma vez que se tornava líder, precisava levar em conta muitas coisas. Embora seja impossível para ele lidar pessoalmente com esses assuntos, afinal é a fase inicial da base deles e há muitas coisas que ainda precisam ser verificadas por ele pessoalmente. Ele precisa assumir as responsabilidades que são suas e não poderia julgá-las de lado de propósito. No momento, Jiraiya não podia deixar de ficar curioso, como o rei Vegeta originalmente os gerenciava. De fato, se algum rei deseja prosperidade de longo prazo sob sua jurisdição, não poderia simplesmente contar com o uso de forças poderosas para governar sua região. Pelo menos, eles precisam da sabedoria necessária para governar e de equipes de gestão que ele possa usar. Jiraiya não tem problema com as forças aqui, mas a equipe de gestão era muito mais desleixada do que o rei Vegeta tinha. Os talentos disponíveis que ele pode usar são apenas Adri, Brook e outros. É realmente muito difícil começar um regime de forma meio desmotivada. Às vezes ele se pergunta se seria melhor se um grande número de intelectuais aparecesse entre os Saiyajins. Naturalmente, essa ideia simplesmente passou por sua mente, e então ele rapidamente focou seu olhar no povo Feidaia. Talvez, o intelecto do povo Feidaia, somado às artes marciais dos Saiyajins,
tanto combinando quanto confiando uns nos outros, pudesse formar uma força perfeita. Podemos selecionar um grupo dos Saiyajins mais fortes atuais e formar a corporação de Guardiões Ongsan, que pode ter temporariamente 1000 pessoas. Xiaia pensou por um momento e propôs a ideia de fundar Ongsan Guardian Corp. O tamanho da Guardian Corp é baseado no número de Saiyajins. Afinal, há apenas um pequeno número de Saiyajins, então o tamanho do corpo dos Guardiões não pode ser grande demais de uma vez. Xiaia acrescentou, o ponto-chave é o treinamento dos jovens Saiyajins. Quero selecionar um grupo de pessoas entre eles e dividi-las em vários esquadrões para que passem por treinamento. No futuro, quero estabelecer vários esquadrões especiais de batalha como a Força Genil. Se você ensinar o método de treinamento que, acho que eles podem formar poder de batalha rapidamente. Rapidamente entendendo as intenções de Xiaia, os olhos de Adri brilharam ao pensar na aterrorizante Força Genil. Ele assentiu calorosamente e disse, o que Xiaia disse não está errado. É impossível que Saiyajins nunca saiam do planeta. Portanto, o treinamento de esquadrões de batalha especiais precisa ser feito o quanto antes. E um esquadrão comum também precisa ser estabelecido para proteger o planeta Ongsan. Bem, primeiro vamos recrutar entre os Saiyajins mais fortes do momento. Nesse caso, Shalene, você organiza a lista dos Saiyajins mais fortes. Xiaia virou a cabeça para aquela Saiyajin e disse, sim. Shalene disse enquanto se mantinha ereta, sua figura requintada e graciosa completamente exibida. Quanto aos membros do esquadrão de batalha especial, eles seriam pessoalmente selecionados por mim e por Xiling. Eles serão a força central do planeta Ongsan. Xiaia abriu a boca e disse com uma risada. Tá bom, que assim seja. Nos dias seguintes, Xiaia, Adri e outros estavam ocupados por causa da questão dos membros. O trabalho do lado de Adri era muito simples. Após receber a lista de guerreiros Saiyajins de Shalene, a força guardiã do planeta Ongsan foi rapidamente estabelecida. É preciso dizer que os Saiyajins são guerreiros naturalmente qualificados, pois não havia necessidade de tal situação de arrastar pessoas fortes. Foi exatamente o oposto, pois quando Xiaia e outros líderes revelaram que queriam estabelecer o corpo de guardiões do planeta Ongsan, todos os Saiyajins se inscreveram entusiasmados e até competiram usando várias lutas para a posição. Com o anúncio da lista final, alguns Saiyajins que não foram selecionados mostraram arrependimento no rosto. Portanto, após retornarem para casa, começaram a treinar ainda mais. Parece que não poder ser selecionado para o Guardiã Corps foi algo muito vergonhoso. Isso fez com que vários espectadores de Fedaia exclamassem, pois achavam inimaginável e, honestamente, não conseguiam entender o pensamento de Saiyajin. Esse corpo de guardiões Ongsan normalmente defenderia o planeta. No entanto, como vários planetas próximos não representavam ameaça para as forças do planeta Ongsan, os membros do corpo dos guardiões normalmente estariam ocupados treinando com outros Saiyajins para não perder tempo. No entanto, o lado de Xiaia era muito mais tedioso. Os membros do esquadrão de batalha especial serão os primeiros a aprender o treinamento que, portanto, seus membros precisam ser cuidadosamente selecionados. Levou 2 semanas e a base para os membros foi basicamente estabelecida. Xiaia selecionou um total de 85 jovens Saiyajins. A maioria dos selecionados era muito jovem, porque quanto mais nova a idade, menos provável é que sejam perturbados do pensamento convencional e sua adaptabilidade melhor. No entanto, os Saiyajins sempre amadureceram precocemente. Essas crianças já sabem o que vão enfrentar. Por isso, todos ficaram animados quando foram selecionados. Entre eles, embora os membros do esquadrão Xiaia, Shaki, Anastasia, Angeline, Lydia e Bailey fossem um pouco mais velhos, porque já haviam abordado um pouco o conceito de que eles também estavam incluídos. Depois disso, eles farão um treinamento de que ainda mais detalhado. Além desses vários conhecidos, as crianças eram todas lideradas por ninguém menos que aquele garoto Miers. Devido à fuga por pouco da rachadura espaço-temporal, Miers pode ser considerado como tendo lucrado com um desastre. Seu poder de batalha disparou de repente para 1600. Isso tornou seu destaque atual ainda mais destacado. Ser selecionado para o esquadrão de batalha especial era um fato. Mas talvez fosse porque eles não se achavam agradáveis aos olhos. O relacionamento entre Xiling e Miers não era nada bom. Sempre que os dois estavam próximos, os olhos grandes e pequenos imediatamente começavam a encará-los, recusando-se a aceitar um ao outro.
Xiling não gostava que Miers ficasse enrolado em Xiaoya o dia todo, e Miers também era muito arrogante. Foi a natureza arrogante e mimada que fez Xiling ranger os dentes, mas que fez Adri mimar ainda mais Miers, chegando a adotá-la como filha. No final, os pais de Miers morreram na batalha quando o planeta Vegeta foi destruído, pois participaram da rebelião do rei Vegeta. Então Miers, que estava completamente sozinho no mundo, mudou-se para a casa de Adri sob o acordo de Rebeca. Isso deixou Xiling ainda mais irritada. Assim, ela inchou o rosto, pois seus olhos estrelados estavam sempre ao redor de Xia. Sobre isso, Xiaoya só pôde gritar injustiça. Isso realmente não tem nada a ver comigo. Quem sabe por quê, depois que ele salvou Mies no planeta Vegeta, ela teve uma mudança radical em sua atitude em relação a ele, e deixou de odiá-lo para pedir orientação humildemente, e ele não conseguiu afastá-la de jeito nenhum. Talvez tenha sido a morte dos pais que a fez levar isso a sério, pois ela rapidamente quer ficar mais forte. Por isso, Xiaoya também não podia sentir antipatia por esse pirralho que tinha apenas 5 anos. Finalmente, a fundação do Esquadrão Especial de Batalha foi estabelecida. 85 jovens Saiyajins foram divididos em 12 grupos de 6 ou 7 pessoas, que então começaram a passar por treinamento. Uma vila de luxo localizada no centro da cidade, é a nova casa de Bardock. Uma fragrância rica se espalhava da cozinha enquanto Gene, usando um avental, cozinhava a comida. Seu corpo pequeno se movia de um lado para outro enquanto cantarolava uma melodia enquanto servia os pratos em um pequeno prato com movimentos treinados. Depois de chegar ao planeta Ongsan, Bardock rapidamente encontrou o paradeiro da esposa e pediu para Adri e outros que alocassem uma casa própria. Ao ver que a sua esposa estava segura e bem, Bardock ficou animado e o casal começou a morar junto em uma vila de luxo no centro da cidade. A comida quente foi servida na mesa. Gene desamarrou o avental e os dois se sentaram para comer ao redor da mesa. Para ser honesto, esse período após a chegada ao planeta Ongsan foi o mais confortável para Gene. Bardock, quando vamos para a Terra e trazemos Kakarot de volta? Gene perguntou em voz baixa. Bardock largou as tigelas e os azis e pensou por um momento antes de balançar a cabeça e dizer, não pretendo trazer Kakarot de volta. Por quê? Kakarot é nosso filho. Gene mostrou uma expressão surpresa enquanto suas emoções ficavam agitadas. Como vi alguns fragmentos do futuro, embora sejam apenas cenas fragmentadas, sei que Kakarot vai começar uma vida completamente nova na Terra, o que seria muito útil para o crescimento de Kakarot. Mas, ele é meu filho. Bardock riu e disse, Kakarot pode se tornar o lendário Super Saiyajin. Super Saiyajin? Gene congelou, então lembrou da lenda passada desde tempos antigos. Kakarot é apenas um guerreiro de baixo nível. Como ele pôde se tornar o lendário Super Saiyajin? Gene perguntou em voz baixa. No começo, eu também não acreditava, mas a cena da destruição do planeta Vegeta deve provar o que vi. A maldição do planeta Kanassa realmente me permite ver o futuro. Bardock levantou a cabeça e observou Gene seriamente. Frieza vai morrer pelas mãos de Kakarot, derrotado por um Super Saiyajin. Então, não posso atrapalhar o crescimento do Kakarot. Mas se quiser ver Kakarot, podemos observar seu crescimento secretamente. Ao perceber, Gene assentiu sensatamente, considerando o crescimento do filho mais novo. Ela entendia o que era certo e errado. Certo, Bardock, sua cabeça ainda está doendo? Suspiro, vai e vem, dói tanto que seria melhor morrer. O que fazer então? Que tal pedir para o Sr. Xiaoya dar uma olhada? Talvez ele tenha algum método para lidar com isso. Os olhos de Gene brilharam. Como pode ser tão fácil? Franzindo levemente a testa, Bardock balançou a cabeça levemente. Sir Xiaoya já sabe sua condição. Isso se chama maldição. Como pode ser tão fácil de remover? Bardock não tem muitas expectativas. Não sei o que Raditz está fazendo agora. Ele deve não estar se divertindo seguindo o príncipe Vegeta. Gene disse suavemente. Como Vegeta e outros viviam sob a vigilância de Frieza, Bardock não conseguiu trazer Raditz de volta. Eles obviamente têm 2 filhos, mas apenas ele e Gene moram juntos. Ei, Gene, você não precisa ficar tão deprimida. Que tal termos outro filho? Bardock olhou para Gene com seus olhos de tigre, fazendo um rubor aparecer no rosto requintado de Gene. Ela o encarou com raiva. O que você está pensando agora? Não é a hora certa? A população do planeta Ongsan é baixa. Não deveríamos estar nos esforçando. Como a sua refeição.
Ginny pegou uma pata de fera do prato e enfiou na boca de Bardock. Então se levantou e saiu correndo da sala, deixando-o sozinho. Bardock mordeu a pata da fera e revelou um sorriso caloroso no rosto. Dragon Ball Legend capítulo 92 Treinamento Esquadrão de Batalha Especial. Num piscar de olhos, um mês se passou. Após a seleção preliminar e o agrupamento, o treinamento dos membros do Esquadrão de Batalha Especial também começou oficialmente. Como muito esforço foi dedicado para selecionar os membros na fase preliminar, isso economizará muitos inconvenientes no treinamento seguinte. Essas crianças cuidadosamente selecionadas possuem uma compreensão excepcional. Eram como um papel branco liso no qual Shia podia escrever como quisesse, rapidamente os treinando no caminho certo. No campo de treinamento, um grupo de crianças suava enquanto repetiam manobras básicas de treinamento, chutando, socando e descendo lentamente e se ajustando. Para se tornar forte, o básico é muito crucial. Esses exercícios aparentemente entediantes e um tanto tortuosos, de certa forma, são usados para aprimorar o temperamento das crianças, do qual sua dedicação pode ser facilmente distinguida. Depois, eles podem focar no treinamento. No entanto, Shia percebeu que a persistência deles era extremamente boa, e eles cumpriam rigorosamente seus requisitos de treinamento. Durante esse período, não houve o menor descuido, então a ideia de escolher o melhor foi naturalmente abandonada. Do ponto de vista das crianças, era bastante compreensível porque elas sabiam o quão rara é a oportunidade de entrar no esquadrão de batalha especial, onde inúmeras pessoas se esforçavam para entrar. Desde que obtiveram essa oportunidade, precisam se esforçar mais no treinamento e não falhar em corresponder às expectativas do Sr. Shia. Use seu coração para perceber e não pense em como fazer, apenas deixe cada movimento virar instinto do seu corpo. Quando você estiver lutando, não terá muito tempo para pensar. Apenas uma pequena falha pode ser fatal. Pense bem, suade muito agora, e você pode sangrar menos no futuro. No campo de treinamento, Shia os examinava enquanto balançava o ponteiro, gradualmente transmitindo as ideias aprendidas na Terra em seus cérebros, pois esses são os fundamentos antes de começar o treinamento de Ki. Naturalmente, Shia não imitava cegamente. Ele combinou o físico e os hábitos de luta do Saiyajin, e melhorou em muitas áreas-chave. Ele os tratou com muita severidade porque essas pessoas seriam a espinha dorsal do futuro planeta Ongsan. Então, naturalmente, não poderia haver nenhuma clemência. Sempre que houver qualquer movimento que não estivesse à altura, o ponteiro impiedoso desce diretamente. Pá! O ponteiro atingiu o corpo de um Saiyajin cujos movimentos não estavam à altura. Ao socar, não use toda a sua força e tente conservar um pouco de força, para que haja margem para manobrar. E quanto a você, se usar muitos movimentos desnecessários ao atacar, isso vai reduzir sua força de ataque e facilitar para seu oponente encontrar falhas. Aqui é que, essas são as falhas que podem ser facilmente detectadas pelos seus oponentes. Shia apontou seus problemas um por um. Eles não ousaram ser desleixados e ouviram atentamente enquanto cerravam os dentes. Os Saiyajins estavam amadurecendo cedo, então essas crianças naturalmente entendiam o quanto eram sortudas por receber orientação do Sr. Shia. Eles eram especialmente sérios durante o treinamento, temendo que, se fossem descuidados, seriam superados por outros. Depois que o treinamento do Esquadrão de Batalha Especial estava no caminho certo, exceto por dar dicas ocasionalmente, ele treinava no restante do tempo. Persistência é essencial para o treinamento. Ele não pode agir como Son Gohan, que mesmo sendo muito poderoso abandonou seu treinamento por outras coisas insignificantes como estudar, desperdiçando seu grande potencial. Claro, cada um tem suas próprias aspirações, e não era que Son Gohan estivesse errado em seguir os estudos. Só que andar por dois caminhos diferentes ao mesmo tempo não funciona. Desperdiçando um talento tão bom sem motivo. Realmente arrependido. No local central há uma enorme vila, que é a residência de Shia. Depois de se tornar líder do planeta Ongsan, ele não pôde mais morar na casa de Adri, pois havia necessidade de existir uma hierarquia entre superior e inferior. Mesmo sem se importar, ele não conseguiu ignorar a opinião pública. Assim, uma nova vila foi construída para ele. Depois que a vila foi concluída, com o consentimento de Adri, Xiling se mudou feliz para a nova vila com Shia para fins de treinamento. E Miers havia se mudado para a casa de Adri porque seus pais morreram na batalha do planeta Vegeta. Meio-dia. Após uma rodada de treinamento, Shia enxugou o suor e entrou no banheiro,
Tomou um banho frio às pressas e depois foi ao salão comer. Na cozinha, Xiling estava ocupada manuseando comida. Ouvindo os sons de crepitar que vinham de vez em quando, as sobrancelhas de Xiaia se contraíram antes de segurar a testa, como se já pudesse imaginar a cena horrível que viria daqui a pouco. Logo depois, viu Xiling saindo segurando algum tipo de comida preta. Xiling, isso é comida? Xiaia perguntou impotente ao vê-la segurando um prato cheio de algum sólido carbonizado não identificável. Sim. Você pode me dizer o que está segurando? Carne assada. Xiling disse com olhos grandes e brilhantes. Você está dizendo que isso é carne assada? Xiaia disse com irritação. Ele bateu no sólido preto com aziz, fazendo um som metálico. Churrasco faz esse som de tilintar? Não parece carvão. Que tipo de método você usou para cozinhar essa carne assada? Que método? Ficou assim quando eu estava cozinhando. Xiling disse com uma expressão inocente. Deixa pra lá, daqui a pouco vamos comer na casa do tio Adri. Xiling, você realmente deveria aprender a cozinhar. Não acho que a carne assada que fiz para você quando era jovem era assim. Rindo envergonhada, Xiling beliscou os dedos. Então, Xiaia pode cozinhar a partir de agora. Xiaia encarou com um olhar atônito e bateu na cabeça dela, achando risível. Boa tentativa. Venha, vamos jantar na casa do tio Adri. Depois de falar, Xiaia tomou a dianteira e saiu pela porta. Como suas vilas ficavam próximas, a casa de Adri ficava a apenas algumas dezenas de metros. Logo, Xiaia chegou à frente da vila de Adri e, sem bater, entrou direto. Xiaia, você está aqui. A comida está pronta. Venha rápido e coma. Rebeca olhou para ele com um sorriso. Miers estava curvada sobre a mesa e pegou a comida com as duas mãos enquanto continuava mastigando a que estava na boca, e falou, eu acabei de dizer que você viria jantar. Como esse garoto consegue cozinhar comida de verdade? Quem disse que eu não podia cozinhar? Com voz descontente, Xiling avançou, sua raiva crescendo. Ei, se você sabe cozinhar, por que veio aqui o jantar? Esta é minha casa, é natural vir jantar. Xiling sentou-se à mesa de jantar e lançou um olhar fulminante para a criança à sua frente. Essa Miers odiosa está realmente morando em sua casa. Vocês não precisam brigar sempre que se veem. Miers agora é minha filha adotiva. Vocês duas são irmãs. Vocês não precisam agir como inimigos. Uma risada calorosa ecoou. Adri olhou para seus dois filhos enquanto ria alto. Quem é a irmã dela? Eu não tenho esse tipo de irmã mais velha. Xiling e Miers, olhos grandes e pequenos, se encararam enquanto sentavam frente a frente, nenhum admitindo derrota. Tia Rebeca, acho que você deveria dedicar um tempo para ensinar a Xiling a cozinhar. Sentando-se em seu lugar e arrumando os talheres, Xiaia disse a Rebeca em tom sério. Rebeca também achou que era verdade e assentiu. Certo, eu tinha negligenciado antes. A partir de agora, Xiling vai começar a aprender a cozinhar comigo. Rebeca olhou para Xiling, e ainda outras tarefas domésticas. Neste período, em vez de treinar, você vai aprender a cozinhar comigo. O quê? Como se ouvisse uma notícia muito triste, Xiling gritou surpreso. No entanto, ao ver a expressão imponente de Rebeca, ela só conseguiu se deitar, fazendo Miers ao lado rir. 2 meses depois, Shaq, Miers e outros membros do treinamento básico do Esquadrão de Batalha Especial finalmente foi concluído. Assim, o próximo passo foi iniciar oficialmente o treinamento que, como a consciência atípica de algumas pessoas precisava ser invertida, Xiaia se esforçava muito para o básico. E em poucos meses, os resultados foram surgindo aos poucos. No entanto, quando realmente tocaram na teoria do Ki, todos ficaram perplexos. Pois era totalmente diferente do que os pais deles tinham ensinado. No entanto, o prestígio de Xiaia entre eles superava os pais, afinal. Portanto, só podiam treinar seriamente de acordo com as instruções de Xiaia. A capacidade de aceitação dos jovens era muito melhor do que a de um Saiyajin adulto. Então eles começaram a pegar o jeito. E depois de mais 3 meses, deram o primeiro passo para usar Ki para perceber seus oponentes. Xiaia percebeu que seu objetivo foi alcançado e que poderia deixá-los treinar sozinhos. Continua. Dragon Ball Legend capítulo 93. Partindo para o planeta Yardrat. O tempo estava quente e ensolarado enquanto o sol brilhava intensamente. Durante todo o ano, o clima no planeta Yongsan era como a primavera, e o ar era impregnado de uma fragrância maravilhosa, refrescando a mente das pessoas.
No campo de treinamento do Esquadrão de Batalha Especial, mais de 80 crianças Saiyajin terminaram seu treinamento diário. Dispostos em 12 fileiras de acordo com o uniforme do esquadrão, eles estavam esperando com a cabeça erguida, aguardando instruções. Nesses dias, Chiara ensinava seus alunos usando o treinamento no estilo militar, e o efeito era naturalmente muito bom. Depois desses vários meses de treinamento, todos basicamente dominaram o uso do Ki. Em seguida, usaremos a Gravity Machine para treinamento, mas você deve lembrar que não pode se apressar durante o treino, pois pode ser prejudicial. Quando os Saiyajins abaixo souberam que a maestria preliminar do Ki estava concluída, e que finalmente poderiam treinar usando a Gravity Machine, todos estavam inquietos e cochichavam uns para os outros, aparentemente muito animados. Chiaya, quando podemos formar equipes e realizar missões? Estou enferrujando porque não consigo lutar. Chiaya caminhava quando ouviu um grito de longe e viu um jovem corpulento correndo em sua direção. Por que, Bailey, você já ficou impaciente em tão pouco tempo? Vendo que a pessoa que vinha correndo era Bailey, do esquadrão Chiaya original, Chiaya não pôde deixar de sorrir e perguntar. A jovem Bailey, de 15 anos, tem um corpo robusto e bem construído, parecendo um bruto. Acho que ele vai se tornar igual ao Nappa no futuro, um homem musculoso. Comparado à constituição magra e graciosa de Chiaya, ele estava indo para uma direção completamente diferente. Não estou impaciente, é só que minhas mãos estão um pouco coçando. Bailey coçou a cabeça e disse envergonhado. Chiaya riu e olhou para Bailey. Seus olhos pareciam majestosos ao dizer, se você quiser sair para realizar missões, primeiro deve aumentar suas forças, pois sua vida é muito preciosa. Você não vê que outros Saiyajins também não podem sair do planeta Ongsan? Se quiser sair, primeiro deve aumentar seu poder de batalha. Essa era uma regra de ouro inabalável. O planeta Ongsan tem apenas cerca de 14.000 Saiyajins, então a vida de cada pessoa é muito valiosa. Atualmente, a Guardiã Corp do planeta Ongsan ainda está desenvolvendo o ambiente externo. Antes que sua força atinja os requisitos, nenhum Saiyajin pode sair e realizar missões. Ei, mas meu poder de batalha já chegou a 4.200. Um guerreiro comum de alto nível só tem essa quantidade de poder de batalha. Ah! Reclamando, Bailey disse em tom de choramingo enquanto seu rosto desabava, sentindo muita pressão ao pensar que não podia sair mesmo com tanto poder de batalha. Se fosse antes, ele poderia ter se gabado de ter mais de 4.000 poderes de batalha por muito tempo. Na obra original, quando o Saiyajin Nappa atacou a Terra, ele também estava nesse nível. Isso foi antes. Agora o planeta Ongsan não tem a chamada divisão de guerreiros de baixo nível, alto nível. Todos estão na mesma linha de largada. Se não quiser ficar para trás, então treine logo. Rindo, Chiaya deu um tapinha no ombro de Bailey. Tudo bem então. Antes, esse cara era o mais fraco do esquadrão Chiaya. Agora ele está no esquadrão de batalha especial. Se ele não se esforçar, será superado pelos outros. Como foi? Sendo repreendido por Chiaya, eu disse que você está levantando esse assunto cedo demais. Quando Bailey voltou para o esquadrão, Lydia, que o esperava, perguntou em tom de orgulho. O que você disse? Bailey lançou um olhar fulminante para ele. Nesse momento, quando uma bela jovem ao lado, cujo cabelo longo esvoaçava no ar, viu as duas brigando novamente, seu rostinho lindo franziu a testa antes de gritar irritada. Parem agora, se nem conseguem aproveitar a boa oportunidade dada ao esquadrão de batalha especial, que perspectivas futuras terão? Anastasia está certa. Vocês duas têm que ser um pouco sérias, disse Angeline. Bailey, Lydia, voltem e treinem. Não pensem em coisas inúteis o tempo todo. Shaq disse com uma voz digna. Fomos as primeiras pessoas a seguir Chiaya. Você não se sente envergonhado se ainda fosse alcançado por Saiyajins de outros esquadrões? De qualquer forma, não posso perder para essas pessoas. Shaq bufou friamente e se virou, indo embora. Anastasia balançou a cabeça e se virou, seus lindos olhos permanecendo neles por um tempo. Ela então disse com voz melodiosa, Bailey, volte e pense direito, senão eu vou te treinar direito. De repente, tremendo, Bailey estremeceu e assentiu continuamente com uma expressão derrotada. Desde que chegou ao planeta Ongsan, o esquadrão Chiaya existe apenas no nome. Agora Shaq era a pessoa mais importante do esquadrão. Andando por um caminho plano, Chiaya não pôde deixar de balançar a cabeça. Bailey, esse sujeito já começou a se sentir complacente depois de conquistar tão poucos. Sério,
Não sei quais perspectivas ele terá no futuro. De qualquer forma, Shaq e Anastasia devem conseguir ensiná-lo bem. Sobre Shaq e Anastasia, Xiaya estava muito tranquila. Refletindo, Xiaya seguiu feliz em direção à sua casa. No entanto, a questão de sair do planeta Ungsan realmente precisa ser considerada. Saiyajin não pode ficar sempre no planeta Ungsan. Ele sentia dor na cabeça só de pensar nisso. Quando voltou para casa, não viu Xiling em lugar nenhum. Xiaya pensou por um segundo e imaginou que talvez tivesse sido levada pela tia Rebeca para aprender a cozinhar. Por isso, ele fez uma breve pausa e depois saiu novamente pela porta. Mas, antes que pudesse dar 2 passos, ele esbarrou em Bardock e Ginny, que estavam vindo até ali. Senhor Xiaya. Bardock gritou com força. Senhor Xiaya, estávamos prestes a procurá-lo. Ginny cumprimentou cordialmente. O que houve? Xiaya parou e respondeu rindo. A mãe do filho Goku, Ginny, era uma mulher pequena como Alice. Ela costumava ser responsável pela logística do processamento de carne no planeta Vegeta. Após chegar ao planeta Ongsan, ela ainda estava fazendo trabalho logístico. Hoje em dia, as dores de cabeça do Bardock estão piorando. Existe alguma forma de remover a maldição do Kana-san? Quando ela falou sobre isso, Ginny ficou um pouco deprimido. Com uma risadinha, seus olhos se voltaram para Bardock. Xiaya refletiu por um momento e disse, pelo que sei, há poucas maneiras de remover a maldição do planeta Kanassa, mas a capacidade de ver o futuro é equivalente a uma habilidade de previsão. É muito útil. É melhor ficar com ele, se puder. Bardock assentiu enquanto ouvia. Certo, vou fazer uma viagem ao planeta Yardrat em alguns dias. Só venha comigo e veja se consegue encontrar uma cura. Na verdade, depois de reunir 7 esferas do dragão, ele também poderia usar o poder de Shenron para resolver o problema de Bardock. No entanto, coincidentemente, acontece que ele vai para o planeta Yardrat e pode simplesmente procurar uma solução lá primeiro. Falando em esferas do dragão, ele lembra que havia 4 esferas do dragão em seu espaço dimensional. Agora que a aparência das esferas do dragão foi restaurada, parece que ele precisa fazer uma viagem à Terra e devolver as 4 esferas de dragão aos donos originais. Então vamos incomodar o Sr. Xiaya. Quando Ginny soube que havia uma forma de tratar a condição do marido, o olhar deprimido em seu rosto desapareceu imediatamente, revelando um sorriso. Não é nada, só um assunto menor. Xiaya acenou com a mão e disse com um sorriso. Nesse momento, a parte inferior do abdômen de Ginny estava levemente saliente. Parece que ela está grávida há algum tempo. Xiaya riu e disse, parabéns a vocês dois. Parece que haverá uma nova adição à nossa família Saiyajin. Obrigado. O rosto de Ginny estava feliz enquanto ela se inclinava timidamente para perto de Bardock. Xiaya não esperava que Son Goku tivesse outro irmão ou irmã mais novo por causa da série de mudanças causadas por ele. Ele não pôde deixar de suspirar diante das maravilhas do mundo. Depois de se despedir da Bardock e de Ginny, Xiaya seguiu até a porta de Adri. Com certeza. Ao entrar, viu Xiling segurando utensílios de cozinha e recebendo cuidadosamente os ensinamentos de Rebeca. No entanto, olhando para ela, ele podia ver que ela ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de terminar de aprender. Na mesa de jantar, Xiaya trouxe o assunto de sua ida ao planeta Yardrat. E a primeira a responder foi Xiling, que disse que também iria junto. Sobre a habilidade de transmissão instantânea, ela vinha olhando para ela com cobiça há bastante tempo e desta vez vai aprender de qualquer jeito. E Miers também não estava disposto a ficar para trás e ser convidado para ir junto. Xiaya pensou por um segundo e então assentiu, aprovando. Na manhã seguinte, após entregar os assuntos do planeta Ongsan para Adri, Xiaya levou Xiling, Miers e Bardock e lançou a transmissão instantânea deixando o planeta Ongsan. Quanto à posição do planeta Yardrat, ela foi marcada há muito tempo no mapa estelar da Via Láctea do povo Feidaia. Dragon Ball Legend capítulo 94 Esquadrão blindado. A partir do mapa estelar da Via Láctea fornecido pelo povo Feidaia, Xiaya descobriu que o planeta Yardrat está localizado a leste da área norte, enquanto o planeta Ongsan fica na área leste. Portanto, levaria muito tempo para viajar do planeta Ongsan ao planeta Yardrat. No entanto, para Xiaya, isso não era um grande problema. Depois que sua habilidade de tempo e espaço se fundiu com a habilidade espaço-tempo, ele descobriu que podia utilizar o espaço muito mais facilmente e à vontade. Por isso, ele levou Xiling, Miers e Bardock, viajando rapidamente de um planeta para outro. Logo,
Chegaram a um planeta a leste da área norte. Ao longe, a fumaça das chaminés subindo e vilarejos espalhados por toda a parte podiam ser vistos. Era um planeta de nível médio verde escuro, cuja civilização era bastante primitiva. Shiar e outros, em vez de perturbar o sustento dos indígenas, permaneceram em uma cadeia de montanhas, descansando por um tempo e resolvendo o problema da alimentação. Teletransporte para longas distâncias era um enorme desgaste para a resistência de Chiaya, então ele estava fazendo uma pausa ali. Depois de dar um olhar à paisagem pitoresca da região, Chiaya atribuiu tarefas a todos. Bardock e Miers vão procurar presas, enquanto eu vou procurar as áreas próximas em busca de alguma situação especial. E eu? Eu cozinho. Xiling estava ansiosa para mostrar a todos a culinária que havia aprendido. Chiaya lançou um olhar de desprezo e disse, você vai se esfriar para o lado. Com suas habilidades culinárias, temo que, se eu te der comida para cozinhar, não teremos nada para comer. Onde minha comida está tão ruim? Xiling disse, descontente. Miers riu, mas ao ver Xiling olhando para ela com um olhar assassino, ela imediatamente parou de rir e trotou até o lado de Bardock, como se o procurasse para ajudá-la. É isso. Todo mundo ao trabalho. Chiaya não pôde deixar de sorrir ao vê-la. A coragem dessa Miers não era pouca, mas sempre que ela irritava Xiling, ela se agarrava à coxa grossa de Bardock, sem ter nenhum pingo de integridade moral. Deixando várias imagens ilusórias, Chiaya, Bardock e Miers desapareceram diante de seus olhos. Xiling murmurou para si mesmo e se agachou desanimada em uma saliência, murmurando para si mesma. O ecossistema deste planeta verde era muito bom, então as florestas aqui eram abundantes com vários tipos de animais selvagens. Ele só precisou caminhar pela floresta por um tempo e capturou alguns animais selvagens cheios de sabor. Eram animais pequenos semelhantes aos coelhos, mas com odor muito mais intenso. Isso deve ser suficiente. Olhando para seus resultados, Xia riu satisfeito e refez seu caminho de volta. Xiling estava sentada ociosa em uma saliência, suas pequenas mãos penduradas na beirada, enquanto suas pernas balançavam calmamente no ar. Vendo que Xia havia voltado, ela imediatamente pulou do parapeito. Porque esse cheiro é estranho. Xiling tapou o nariz enquanto sentia o cheiro vindo dos pequenos animais. Eles são animais selvagens. Espere um segundo que você vai saber, respondeu Xia com um sorriso. Ele então procurou um chão relativamente liso e bateu palmas, fazendo uma pedra flutuar no ar, enquanto simultaneamente seu dedo desenhava uma linha no ar. Caixa. Vários lampejos de luz piscaram, e como tofu cortando, a pedra no ar foi cortada em cubos de tamanho semelhante, e as pequenas partes e pedaços no canto foram esmagados em pó, dispersando-se. Crash. As pedras cortadas uniformemente caíram no chão, ao redor de um pequeno fogão. Xia assentiu internamente para sua obra-prima e, então, da floresta, carregou alguns troncos grossos de comprimento de braço e os usou para construir um suporte. Nesse momento, Bardock e Miers também voltaram, arrastando algumas feras ferozes choramingando atrás de si. Ao vê-los, os olhos de Xiling brilharam enquanto corria até eles e fazia várias voltas ao redor das enormes criaturas que pareciam javalis selvagens, que em seus olhos eram um almoço muito delicioso. Claro, ainda era só um ingrediente alimentar. Durante o processo de preparação, Xia estava no comando, enquanto Bardock atuava como seu assistente, eviscerando, colocando no suporte de churrasco e polvilhando especiarias naturais que eles sempre carregam. Depois de um tempo, um aroma perfumado se espalhou e os saudou, despertando seus apetites. Todos lambiam a língua enquanto o apetite aumentava. O apetite dos Saiyajins era muito assustador, então, muito rapidamente, as várias criaturas foram completamente devoradas por eles. Delicioso. Satisfeito, Xiling elogiou enquanto comia. Depois de terminar de mordiscar uma perna, ela lambeu desajeitadamente as gorduras dos lábios. Vendo isso, Xia brincou. Se você também pudesse fazer essa comida algum dia, eu ficaria tranquilo. Acho que ela nunca vai aprender. Miers riu. Vejo que você está ansiosa por uma palmada. Se fosse outra hora, Xiling certamente teria ficado brava ao ouvir essas palavras, mas naquele momento ela já tinha comido até ficar cheia. Então as palavras de Miers eram como vento passando por seus ouvidos. Apenas lançou um olhar fulminante para ela, preguiçoso demais para discutir. Ao lado, Bardock, que comia em silêncio, balançou a cabeça levemente. De repente, um som agudo de zizi apareceu no céu,
como se algo estivesse rapidamente criando atrito contra o ar. O que está acontecendo? Franzindo a testa, Bardock perguntou enquanto colocava a comida na mão. Xiaia deu de ombros e estava preparada para voar alto no céu para investigar. Mas, de repente, um estrondo alto veio de longe enquanto, ao mesmo tempo, o chão começou a tremer levemente. Xiaia, há poucas auras poderosas. Segurando a pata dianteira de um animal assado na mão, Xiling se aproximou de Xiaia enquanto seu rosto ficava sério ao sentir a aura energética impregnando o ar. Xiaia também a sentiu solenemente. Agora mesmo, ele sentiu 3 auras incomumente poderosas aparecerem de repente neste planeta. Deveria ter vindo do espaço agora há pouco. Só pela aura, ele podia sentir, pelas flutuações do que as 3 auras de energia eram mais de 100.000, além de muito escuras. Todos, cuidado, alienígenas chegaram ao planeta. E o poder de batalha deles é muito alto. Depois que Bardock ouviu, ficou apreensivo. Se foi avaliado como muito alto por Xiaia, então tem que ser pelo menos do mesmo nível que ele. Atualmente, Xiaia possui 150.000 de poder de batalha, e os 3 alienígenas que acabaram de chegar ao planeta estão inesperadamente no mesmo nível dele. Ou seja, neste planeta desconhecido, havia 5 especialistas fortes reunidos aqui com mais de 100.000 poder de batalha. Do outro lado, em uma floresta que foi transformada em terra queimada pelo impacto, as chamas devastadoras continuaram a queimar, e a fumaça preta rolante se espalhou por um odor pungente por toda parte. Nesse momento, 3 figuras emergiram da fumaça negra. Ei, capitão, é um planeta de vida muito adequado. Se você conquistar, pode vendê-lo por um bom preço. Entre as 3 pessoas, um alienígena vermelho riu enquanto falava sobre seu trabalho. Neis, a missão do Rei Colher é muito importante. Seria suficiente se você pudesse simplesmente deixar outros cuidarem desse pequeno planeta. Se conseguirmos encontrar o fruto da árvore do poder, que é muito mais valioso para o Rei Colher do que vender milhares de planetas. Mergulhando em uma pedra, um alienígena de cabelos amarelos, Salza, que era o líder dos 3, disse enquanto ria maliciosamente com uma expressão gelada. Aquele alienígena vermelho chamado Neis entendeu e riu, achando que o capitão tinha pensado meticulosamente nisso. O mais importante para eles é encontrar o fruto da árvore do poder. Todo o resto é secundário. É uma pena que a tecnologia das pessoas deste planeta pareça muito deficiente. Até agora, ninguém parece ter nos descoberto. Assim, não podemos ter uma boa luta. Neis lambeu os lábios enquanto suspirava com arrependimento. Nesse momento, o alienígena Dory, que era o mais corpulento dos 3 homens, o ouviu antes de brincar. Então reze para que a missão fornecida pelo rei termine cedo. Para que você possa procurar um planeta que seja digno de agir. Ah, certo. Neis riu alto. Se Xiaia visse essas pessoas, certamente ficaria surpreso ao descobrir que os 3 alienígenas que chegaram a este planeta eram as tropas de Colher, esquadrão blindado. Nesse momento, Salz e outros estão procurando o fruto da árvore do poder por ordem de Colher. Esse esquadrão é composto pelos combatentes malignos da área norte, e seus membros foram reunidos por Colher. Os 3 membros eram o as entre os ases. A força deles era extremamente assustadora. Até o membro mais fraco era muito mais forte que o capitão Genil da Força Genil. Comparáveis em força, havia realmente poucos que podiam ser encontrados na área norte. Colher estava procurando pelo fruto da árvore do poder para aumentar sua força e havia enviado quase todos os seus subordinados de elite. Por isso, o esquadrão blindado chegou a essa região leste remota. Dragon Ball Legend capítulo 95 Ataques rápidos. Mas será que realmente existe um fruto da árvore do poder neste planeta? Ouvi dizer que sua árvore espiritual pode sugar um planeta inteiro de sua energia vital. Mas não parece assim depois de olhar para este planeta. Neis perguntou duvidosa depois de examinar os arredores e ver que todo lugar era uma cena de primavera. Salza balançou a cabeça e disse, não confie totalmente nas lendas. Talvez os boatos estivessem incorretos. Neis, Dory, primeiro devemos trazer os aborígenes aqui sob nosso controle e depois deixá-los procurar por nós, senão será como procurar uma agulha no palheiro. Salza, ele era o capitão do esquadrão blindado. Seu poder de batalha pode não ser necessariamente o maior do esquadrão blindado, mas seu cérebro era definitivamente o mais inteligente. Capitão, você está certo, deixe-me dar uma olhada na força dos aborígenes deste planeta.
A boca de Dory se curvou em um sorriso antes que ele estendesse a mão para apertar o botão do detector de energia ao lado do ouvido. Bip. 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 Um som eletrônico ressoou ao lado de seu ouvido, e então uma série de números apareceu na tela. No entanto, elas estavam em sua maioria abaixo de 1000. Dory zombou com desprezo ao ver aquilo. Pessoas acima de 1000 de poder de batalha são poucas aqui. É realmente um planeta lixo. Mas sua voz acabara de cair quando vários números estranhos apareceram de repente no detector. Exclamou Dory, preparando-se para fixar aqueles números e observá-los com atenção. No entanto, naquela época, o valor de uma das fontes de energia disparou de repente. Bang! No final, o detector não conseguiu resistir às operações acima do limite, explodindo. E explodiu. Interessante. Parece que a força do outro lado não é fraca. Ao ver o detector de Dory explodir, Neis ficou um pouco surpreso, mas estava ainda mais animado. Embora o detector fosse antiquado, seu limite superior era de dezenas de milhares. Desde que o detector explodiu, mostra que há pelo menos alguém neste planeta com força que ultrapassou o limite do detector. Quanto a se era alguém mais forte que eles ou não, eles nem sequer consideraram. O que é o Esquadrão Blindado do Colher? É o esquadrão de batalha mais importante de toda a área norte. Além do Rei Frio, Rei Colher e Sir Freeza, eles não acreditam que poderiam encontrar um oponente digno na área norte, nem mesmo os subordinados de Sir Freeza, conhecidos por sua valentia, a força gênio, eram muito inferiores a eles. Vendo a empolgação de Neis, Dory não achou nada estranho. Um leve sorriso apareceu nos cantos dele e então ele avançou e disse ao seu camarada, Neis, deixa que eu cuido daquela pessoa. Tut-tut. Dezenas de milhares de poder de batalha, provavelmente será suficiente para eu exercitar meu corpo. Isso. Tudo bem. Neis assentiu, impotente. Embora fosse uma oportunidade rara de lutar, já que Dory quer lutar, então deixe-o ir. Neis suspirou com pesar. Dory riu e se virou, esperando. No entanto, mesmo depois de algum tempo, eles não viram o outro lado chegando para cá. Talvez o outro lado não tenha detector de energia e não possa nos descobrir. É realmente um planeta atrasado. Dory franziu a testa e não pôde deixar de pensar. Esquadrão Blindado do Colher. Quando Dory parecia ficar impaciente, uma voz indiferente veio abruptamente de perto. Quem? Os três franziram a testa e olharam para cima. Eles viram um homem e uma mulher, duas pessoas magnificamente vestidas flutuando no ar, olhando fixamente para elas com olhos brilhantes e gelados. Já que você sabe nosso nome, mas ainda ousa vir diante de nós. Sua coragem não é pouca. Sentada em uma pedra com as mãos nos joelhos, Saus ergueu a cabeça, um sorriso cruel flutuando em seu rosto bonito. Embora não conseguisse reconhecer o homem e a mulher no ar, parecia que eram alguém de status, já que conheciam o nome de seu esquadrão blindado. Sausa pensou consigo mesmo enquanto tentava adivinhar a origem das duas pessoas. Descendo lentamente, Xiae levou Xiling e ficou em frente ao esquadrão blindado. A brisa veio e enrolou os galhos secos quebrados no chão, fazendo um barulho de farfalhar. Desde que encontrei vocês, esquadrão blindado de Colher, hoje será seu último dia. O tom era indiferente, mas revelava uma atitude inquestionável. Hã? As palavras de Xiae fizeram os três do esquadrão blindado se olharem antes de sorrirem com desprezo. Neis operou o detector para sondar e descobriu que o outro lado tem menos de 8000 de poder de batalha. Ah, esse lixo cujo poder de batalha nem chegou a 10.000 realmente ousa ameaçar nos destruir. Ele não sabe o quão assustadores somos nós, o esquadrão blindado. Ele é muito engraçado. Neis riu arrogantemente, o tom de desdém. Sausa também não pôde deixar de balançar a cabeça e rir, emanando uma aura sombria. Como essa civilização atrasada pôde entender o terror do esquadrão blindado? Eles são apenas sapos no fundo do poço. Neis e Dory, tratem-nos bem. Isso é natural, mal posso esperar. Neis e Dory estavam ansiosos para tentar, já ficando impacientes de tanto esperar. As sobrancelhas de Xiae se ergueram enquanto um lampejo frio passava por seus olhos. Parece que esses três caras estão cortejando a morte. Ei, daqui a pouco, vou fazer você se arrepender de ter vindo aqui. Xiling, vou deixar você cuidar daquela salsa de cabelos amarelos e pele azul. Seu poder de batalha chegou a 140.000, então só atrasá-lo já será suficiente. Xiae sussurrou. O poder de batalha dos três membros do esquadrão blindado não era muito alto.
Até o poder de batalha do Dory mais poderoso chegou a apenas 150 mil. Quanto ao poder de batalha de Xiling, era de apenas cerca de 120 mil. Embora ela não consiga derrotar Salza, atrasá-lo por um tempo é aceitável. Xiaya só precisa que Xiling atrase Salza por um tempo, e ele aproveitará essa oportunidade para eliminar os outros dois enquanto convenientemente usa toda a sua força e vê quão rápido pode matar especialistas fortes usando a habilidade espaço-tempo. Deixe ele comigo. Concordando diretamente, Xiling apareceu animada e cautelosa diante de Salza. O sangue em suas veias começou a ferver de repente. Olhando para Salza, sua expressão ficou gelada, e ela começou a liberar sua aura convergente. Num instante, a temperatura ao redor pareceu ter caído uma dúzia de graus, e toda a atmosfera se condensou enquanto uma pressão violenta se espalhava. Salza, que estava suportando a maior parte da aura, teve sua expressão mudar, e seu coração não pôde deixar de tremer levemente. Subestimada, essa mulher não é tão simples, sua força não era muito inferior à dele. Salza gritou alto. Neis, Dory, cuidado. A força dessas duas pessoas está pelo menos acima de 100 mil. O quê? Tanto Neis quanto Dory ficaram surpresos. Agora é tarde demais. A batalha começa. Xiae falou com um sorriso no rosto. Assim que sua voz caiu, ele apareceu imediatamente na frente de Dory. Antes que Dory pudesse reagir, ele pegou sua armadura de batalha. Ua! Entre as duas mãos, duas bolas de onda de energia apareceram e colidiram com o corpo de Dory. Foi um ataque abrupto a curta distância. Não é bom. Pego de surpresa, o rosto de Dory finalmente perdeu a calma. Ele conteve o sorriso enquanto uma expressão frenética aparecia em seu rosto. Ele queria evitar, mas sua armadura de batalha estava firmemente segurada por Xiaya como um alicate gigante apertando. Incapaz de desviar, ele só conseguia prender a respiração e suportar o peso do ataque. Pop! As ondas de energia exalavam um brilho deslumbrante. Seguida pela alta temperatura, a energia assustadora explodiu com um estrondo alto e destruiu instantaneamente a defesa da armadura de batalha. Soltando um grito de arrepiar, ele só pôde olhar impotente enquanto sua armadura de batalha se despedaçava. A expressão de Dory era sinistra, enquanto sua frenesia era completamente inútil. Soltando um rugido alto, ele usou apressadamente seu ki para resistir. Após atacar um ataque infalível, Xiaya rapidamente recuou para certa distância. Olhando para o furioso Dory, cheio de aura tirânica como um rinoceronte, Xiaya, sem hesitar, avançou novamente e teve um choque frontal com Dory usando pura força física. Bang bang, ambos os lados lutaram um round. Dory, famoso por sua força física, possui uma natureza sanguinária. Pode-se dizer que ele realmente faz jus ao seu nome como um famoso rei de batalha. No entanto, devido ao erro anterior, Dory perdeu a iniciativa no início da luta. No momento, as lesões em seu corpo tinham um enorme impacto em sua posição dominante. Então, como ele ainda pode ser o adversário de Xiaya? O poder de batalha de Xiaya era um pouco mais de 150 mil, um pouco maior que ele. Onda de energia dourada. Dory levantou a mão e uma onda de energia espessa avançou em direção a Xiaya. Tarde demais. Xiaya zombou antes de atacar. Como posso deixar você usar sua habilidade única livremente? Ele não se importava com esse pequeno consumo de energia. Arrasador. Fácil de esmagar. Ver Dory atacando enquanto grita, Xiaya sinceramente se sente despreocupada. O rosto de Dory escureceu, sentia-se desconfortável no coração enquanto atacava, como se estivesse completamente sob o controle dos outros. Ele estava extremamente infeliz. Vendo que era quase o momento crucial, Inês ao lado estava reunindo o poder para se preparar para entrar na luta. Xiaya estava pronto para acabar com a batalha ali. Espaço-tempo congele. De repente, o mundo azul gelado cobriu todo o planeta. Xiaya observava com uma expressão calma. Após descobrir que suas habilidades haviam se fundido, sua habilidade espaço-temporal permite que ele use simultaneamente tanto suspensão temporal quanto grilhão espacial, mas o consumo de energia correspondente também foi mais severo. Esse movimento é usado ao lidar com oponentes com força quase igual e também com vantagem esmagadora. Mesmo lutando contra oponentes mais fortes que ele, essa habilidade única pode ser usada em um momento crucial para pressioná-los. Só que ele não sabe o quão eficaz seria naquele momento. Agora, ele não quer perder mais tempo, então fortaleceu a onda de energia em suas mãos em vários graus. Seu brilho era ainda mais deslumbrante,
enquanto ele direcionava a energia flamejante e densa para o abdômen de Dory. Então, o congelamento espaço-temporal foi removido. Dory sentiu uma sensação incomparável de ardência e uma dor intensa no abdômen. Seus olhos estavam cheios de um brilho difícil de acreditar. Quando ele apareceu diante de mim, confuso, ele não pôde deixar de rugir. Oh! A onda de energia penetrou o corpo de Dory e voou para longe no céu, causando uma explosão violenta no ar. Rumble! A alta temperatura e o calor formaram uma poderosa onda de choque. Vários segundos se passaram, e as ondas de choque atingiram o chão, levantando a poeira no chão. Um grande número de árvores se partiu e sons ensurdecedores continuaram a reverberar. Esperando a luz e a fumaça se dissiparem, a figura de Xiaya foi surgindo gradualmente. E aos seus pés, Dory estava curvado impotente no chão, enquanto abaixo do peito e acima do abdômen, ele estava completamente perfurado. Seu corpo cheirava fumaça enquanto o sangue verde escorria. Dory é do assustador esquadrão blindado. Como eu poderia? Dory gemeu com uma expressão inexpressiva antes de sua consciência se tornar turva gradualmente, e então ele morreu rapidamente. Neis, que se preparava para dar um passo à frente e ajudar, não pôde deixar de congelar, seu rosto mostrando uma expressão como se não pudesse acreditar. Dragon Ball Legend capítulo 96 Aniquilados. Dory morreu, assim, do nada. Mas, ele só tinha lutado por alguns rounds, e simplesmente morreu. Neis encarou o moribundo Dory antes de arregalar os olhos, revelando uma expressão incrédula. Dory era um especialista com 150.000 poder de batalha. Mesmo eu sou um pouco inferior a ele, então como Dory poderia perder tão facilmente? Neis não ousava acreditar na cena diante dele, seu rosto revelando uma expressão horrorizada. Dory perdeu. Aí eu também não conseguiria ganhar. Neis olhou para Xiaya e não pôde deixar de ficar assustado. Ele poderia facilmente matar Dory. A força desse cara está absolutamente acima de mim. De repente seu rosto ficou pálido enquanto um arrepio percorre direto das solas dos pés até a cabeça. Neis mudou de atacar para defender, e rapidamente recuou seus passos vigorosos antes que sua figura brilhasse, fugindo em direção a Salza. Como Dory pôde ser morto? Do outro lado, Salza, que estava envolvido em uma luta com Xiling, ainda tinha energia para observar a situação ao seu redor. Quando percebeu que Dory havia sido morto por Xiaya, sua pele ficou instantaneamente sombria e feia. Esta foi a primeira vez desde a criação do esquadrão blindado que seu membro foi morto. Além disso, estava diante dos seus olhos. Não olhe ao redor, seu oponente sou eu. Xiling gritou insatisfeita, seus cabelos pretos flutuando heroicamente, e suas sobrancelhas graciosas e esfumaçadas estavam levemente franzidas. Agora os movimentos de Xiaya estavam rápidos demais, então ela não conseguia ver claramente o que havia acontecido. Capitão. Neis olhou preocupado para Salza, e ele não teve escolha a não ser se preocupar com a segurança deles agora. Eles não podem deixar a tragédia de Dory acontecer com eles. Salza bufou friamente, encarando com uma expressão desagradável. Neis queria dizer algo, mas hesitou, as palavras presas na garganta incapazes de dizer qualquer coisa. Então, seu corpo se aproximou cautelosamente de Salza. Calma, nosso oponente não tem tanto medo, enquanto atacarmos juntos, não sabemos quem prevalecerá. Mesmo tendo falado assim, Salza, no entanto, não ousava ser nem um pouco descuidado. Pela performance de Xiaya agora há pouco, Salza sabe que ele não é páreo para o outro. Sua força no esquadrão blindado estava apenas no meio. O motivo de ele ser o capitão é por causa de sua mente inteligente e porque King Cole reconhece seu valor. No entanto, para estar seguro, Salza pensou discretamente em um plano. Então, ele terá que se esforçar ao máximo. Neis, ataque com toda a sua força, como o esquadrão de batalha mais forte sob o comando do Rei Cole pode ser derrotado facilmente. Salza exalava uma aura sombria de seu corpo e demonstrava uma atitude de resistência com tudo o que tinha. Neis seguiu seu exemplo. Ele também sabe que foi uma situação crítica, onde ou você morre ou eu morro. Rugido. Salza e Neis rugiram, seu corpo inteiro imediatamente explodindo com uma aura ameaçadora e imponente. Uma turbulência de ar prateado rugia ao redor deles e o chão começou a tremer e estremecer. Devido à aura imponente, o chão sob seu pé afundou forçadamente 0,5 metros para baixo. As rochas não suportaram a enorme pressão e se estilhaçaram, formando inúmeras rachaduras profundas. O céu começou a mudar de cor, tornando-o extremamente escuro,
e a pressão subiu imediatamente. Xiling ficou atônita, encarando o vazio por um momento antes de explodir com todo o seu poder de batalha. A força total de seus 120 mil de poder de batalha explodiu, e a atmosfera dourada pálida envolveu o corpo de Xiling, que estava verde como um brote jovem. A luz pálida era cristalina e brilhante. A boca de Xiaya se curvou para cima e observou silenciosamente Salsa de pele azul e cabelos amarelos e Inês de pele vermelha. Eles estão indo com tudo. Ei, 140 mil e 130 mil de poder de batalha. Salsa é um pouco mais forte. É um poder de batalha bem bom. Com tanto poder de batalha, raramente teria um oponente em todo o universo, mas é uma pena. Como hoje você esbarrou em mim. Xiaya também vai com tudo. Sua aura explode de repente, finalmente estabilizando em 150 mil. Uma ondulação que abalou o mundo, rivalizando com Salsa Inês, ou até mais forte, apareceu, e o planeta inteiro começou a tremer. Do outro lado do planeta, tanto Bardock quanto Miers ficaram atônitos ao sentir a luta do outro lado do planeta. Senhor Xiaya é poderoso a esse ponto, mas é ainda mais difícil acreditar que os outros vários níveis de energia estavam igualmente equilibrados. Bardock estremeceu, a linhagem Saiyajin em seu corpo fervendo, ele estava ansioso para também entrar na luta. No entanto, ele se controlava pela razão. Ele sabia que seu poder de batalha era inferior a 40 mil, e participar seria como entregar comida para os outros. Razoavelmente, seja Salsa ou Xiaya, a força demonstrada por ambos não era tão assustadora quanto quando Frieza destruiu o planeta Vegeta, mas Bardock, naquela época, ainda não havia interagido com o que não conseguia entender totalmente o terror de Frieza. Xiaya é incrível, mas como Xiling pode ser tão poderosa? Miers tinha as mãos cruzadas sobre o peito enquanto mordia o polegar, andando de um lado para outro com uma expressão incrédula. Ah, não, quando um especialista tão formidável apareceu do nada no universo. Parece que eu não sou o adversário dele. Sentindo a aura ameaçadora e imponente liberada por Xiaya, Salsa percebeu que ele estava em apuros. Portanto, após pensar, ele gritou alto e atacou Xiling. Num instante, sombras de punho se entrelaçaram como uma tempestade de vento, e ele de repente lançou uma ofensiva repleta de destruição imensa. A pupila de Xiling se contraiu abruptamente. Vendo que Salsa desistiu de atacar Xiaya e estava atacando-a, ela naturalmente entende o motivo de escolher uma permissão que é branda. E agora, ela obviamente era tratada como um caque mole. Intimidar uma pessoa de bom humor, fácil de intimidar, fraca, ou escolher algo mais fácil de alcançar sem dificuldade, odioso. Ah! Xiling rugiu alto em seu coração. Enquanto enfrentava os ataques incessantes de Salsa, balançava o corpo ritmicamente e desviava facilmente. Embora o ataque de Salsa tenha sido poderoso, rápido e violento, não poderia causar um ferimento muito grande a Xiling. Salsa focou enquanto prendia a respiração, levando sua força ao limite antes de acelerar, coordenando sua astúcia com seu jogo de pés incomparável. A figura das duas pessoas se entrelaçou, e por um curto momento trocaram ataques cheios de sons e cores. E o que Inês estava fazendo nesse momento? Ele está sendo pressionado por Xiaya com seu olhar feroz. Se ele se mexer nem que seja um pouco, Xiaya lançará uma ofensiva implacável contra ele. Assim, embora Xiling e Salsa lutassem ferozmente ao lado, Xiaya e Inês, no entanto, estavam quietos e sem movimento. Com a força da Xiling, é um pouco difícil para ela lidar com a Salsa. A expressão de Xiaya era calma e seus olhos afiados podiam perceber que Xiling não conseguiria mais continuar. De fato, não muito tempo depois, os movimentos de Xiling começaram a ficar caóticos, e o ritmo da luta foi gradualmente controlado por Salsa, o que rapidamente revelou falhas. Chance. Os olhos de Salsa brilharam de repente, permitindo que ele percebesse as falhas de Xiling. Ele então lançou uma ofensiva devastadora, fazendo Xiling recuar derrotado. Uma forte força de palma atacou. Xiling elevou sua força ao máximo e acenou com o punho para contra-atacar. Salsa, no entanto, de repente moveu o corpo, e a força do contra-ataque atingiu apenas uma imagem ilusória. Não é bom. Xiling gritou por dentro, chocado. A silhueta de Salsa apareceu de repente ao seu lado. PFFF. A energia imensa atingiu, e seu corpo esguio imediatamente voou como uma pipa com um fio quebrado. Rumble. Xiling cuspiu um bocado de sangue enquanto estava deitado em uma cratera em forma de anel. A poeira de cascalho apaga o céu e a terra enquanto seu corpo estava meio enterrado na areia.
Morra por mim. Vendo a oportunidade, Salza rapidamente mergulhou. Como ele ainda pode dar a ela a chance de voltar? Sua palma condensou uma lâmina fina de energia prateada branca e a cortou em direção à cabeça de Xiling. Caixa. O mundo voltou a mergulhar em silêncio, e o mundo azul gelado desceu novamente enquanto tudo ficava parado novamente. Xi. Congelamento no espaço-tempo. Remova. Salza olhou para frente com uma expressão atônita. Para ele, era como se o tempo não tivesse parado. Então um lampejo de confusão brilhou em seus olhos. Sua lâmina de energia claramente havia desaparecido. Então, por que nada aconteceu com seu oponente? Olhando para baixo, ele rapidamente viu que a parte abaixo do cotovelo havia desaparecido, e o sangue continuava a escorrer do ferimento. Ah! Salza espirrou sangue de dor, e sua voz rouca e triste reverberou no céu. Movendo os olhos, viu que o jovem segurava o braço quebrado com uma mão enquanto segurava a outra. Cabeça do Neis. Como isso pôde acontecer, quando Neis foi morto por ele? Suas pupilas se contraíram de repente. Salza podia sentir o cheiro da morte. O ataque inimigo ainda não havia atacado, mas ele já podia sentir a aura da morte. Ei, você conseguiu ferir seriamente o Xiling. Embora eu quisesse que ela vivesse uma batalha de vida ou morte, ainda não consigo evitar sentir raiva. O esquadrão blindado certamente será destruído hoje. A voz gelada e implacável transmitiu aos ouvidos de Salza, e uma aura de desespero tomou conta de seu rosto. Xiae mirou a enorme onda de energia entre suas mãos, para o surrado e exausto Salza antes de lançá-la. Xiu. A onda de energia, como um dragão azul, tinha uma aura assustadora enquanto atacava continuamente de forma implacável. As pupilas de Salza de repente se tornaram em forma de agulha. Não. Como o Armored Squadron poderia ser aniquilado? O Rei Kohler não vai te deixar ir. Sua voz tinha acabado de cair e bang. Com os olhos cheios de arrependimento e relutância, Salza foi atingido pelas ondas de energia assustadoras, uma energia imensa que não tem emoção. Diante da destruição esmagadora e absoluta, Salza foi brutalmente esmagada em pó cósmico. Após destruir Salza, Xiaia suspirou levemente e então jogou a cabeça de Neis no ar, destruindo-a com uma onda de energia. Neste dia, o esquadrão blindado Kohler foi completamente aniquilado. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.